Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio da Jornada do Estudante Acima da Média, que é essa série em que eu tenho compartilhado com você algumas das técnicas, estratégias que eu utilizei para me tornar uma pessoa acima da média nos meus estudos e também que eu ensino na plataforma Estudante Smart. Caso você não me conheça, meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em educação digital e hoje eu vim contar de uma vez por todas como é que você pode lidar com um problema muito sério que acaba afetando muitas pessoas que querem melhorar nos estudos, que é a famosa falta de foco. Inclusive, se você aí já sofreu com esse problema, se você já começou a estudar um assunto e do nada parece que você perde o seu foco, comenta aqui pra mim, #já sofri com isso, pra eu saber que é um problema que afeta você, porque pode ter certeza que esse vídeo vai ajudar você a lidar com isso. Mas antes de ensinar você a lidar com a falta de foco, eu preciso que você entenda que falta de foco é diferente de outros problemas que também são comuns nos estudos. Por exemplo, a falta de disciplina, por exemplo, a falta de hábito de estudar. Inclusive já falei sobre hábito de estudos aqui, então é importante que você assista ao vídeo que eu vou deixar aqui nos cards depois, para que você entenda a importância dos hábitos nos nossos estudos, mas não confunda a falta de foco então com falta de hábito, não confunda a falta de foco também com procrastinação, com preguiça, enfim. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a pessoa pensa assim: eu não consegui estudar porque eu sou uma pessoa preguiçosa. Ou ela pensa que ela não conseguiu estudar porque ela não nasceu pra estudar, sabe? E esse tipo de pensamento gera frustração. Ou seja, quando você confunde a falta de foco com outros problemas, primeiro que você não consegue encontrar uma solução pra esse problema, e segundo que você começa a se culpar, se julgar, se frustrar principalmente, e acaba se decepcionando tanto com o teu estudo que você quase desiste de estudar. E essa é uma coisa muito prejudicial. Então, não confunda a falta de foco com outros problemas, porque apesar de alguns deles serem parecidos, a falta de foco tem razões diferentes. E encontrando então a raiz daquele problema, a razão para que isso aconteça, aí sim a gente consegue chegar à solução. E na verdade a falta de foco normalmente é uma reação do nosso cérebro diante de alguma situação que ele não quer ter que enfrentar. Então é por isso que muitas vezes a falta de foco vem no meio daquele assunto que você não gosta, ou naquele tópico que é muito extenso, ou então quando você está a longas horas estudando, ou com muitas distrações, sabe? E aí o que acontece é mais ou menos assim: você vai começar a estudar aquele tópico que é super extenso, que tem vários subtópicos nele, ou então você está há um bom tempo já estudando e aí vai começar um novo conteúdo, ou até mesmo acabou de começar a estudar, mas o seu cérebro está cheio de outras informações. Então ele pensa: será que eu vou conseguir lidar com esse conteúdo agora? E pode ser que a resposta para o seu cérebro, uma resposta inconsciente, digamos assim, seja não. E como essa resposta é não, a primeira coisa que surgir na sua frente pode ser uma mensagem no seu celular, pode ser um jogo, pode ser parar para olhar a movimentação da rua pela janela. Qualquer coisa vai parecer mais interessante, vai parecer mais legal, vai parecer mais motivadora para o teu cérebro, porque ele pensa somente em fugir daquela tarefa que tem que ser feita. E não fugir porque ele tem medo da tarefa, não fugir porque não quer fazer naquele momento, mas fugir porque pro seu cérebro parece que é uma sobrecarga e ele sabe que sobrecarga acaba gerando estresse. Então isso muitas vezes faz com que você perca o foco. E também uma outra razão é justamente ter muitas distrações por perto, porque não tem jeito. Quando o nosso cérebro tem duas opções, uma opção que é uma coisa meio dolorosa, porque para muitas pessoas o estudo soa como algo doloroso, e uma outra opção que é uma coisa divertida, qual você acha que ele vai escolher? Obviamente a divertida. Então isso faz também com que você perca o foco e comece a analisar as cores das canetas que você tem em cima da mesa, entende? Por isso que é muito importante então entender a raiz da falta de foco e inclusive identificar na tua rotina quando é que normalmente surge a falta de foco, para que você consiga tratar esse problema. Então, depois desse vídeo aqui, para e analisa. Normalmente você perde o foco em situações de cansaço, sobrecarga, muito conteúdo, matéria extensa, assunto muito difícil e o cérebro dá aquela travada, daí encontra qualquer outra coisa e vai fazer outra coisa, ou então a falta de foco vem quando você tem muita distração por perto. E na hora de você encontrar a causa, pode ser que você caia em algumas armadilhas do teu próprio cérebro. Ele pode dizer assim: não tem jeito, você nunca vai conseguir focar porque você não nasceu com foco. Você nunca foi uma pessoa focada. E eu tenho uma notícia pra você. As pessoas que são focadas não nasceram 100% focadas, tá? Por mais que uma pessoa tenha foco numa atividade, em algum momento já foi difícil pra ela também. Então, a mesma coisa pode acontecer com você. Pode ser que você nunca tenha sido focado, mas aprendendo o que fazer pra desenvolver esse foco, você vai conseguir ser. Ou pode ser que você pense assim: Lilian, não faz sentido, porque tem várias atividades na minha rotina que são super difíceis e eu consigo manter o foco. Por que logo no estudo não consigo manter o
estudo nem é a atividade mais difícil. E eis a questão. Muitas vezes tem coisas que você faz que são até difíceis mesmo, que exigem de você alguma energia, dedicação, enfim. Mas são coisas que você gosta de fazer. Por exemplo, uma pessoa que gosta de dançar e ela tem coreografias super difíceis pra aprender. Pra essa pessoa, aprender a coreografia pode até ser algo difícil, mas é uma coisa que ela gosta de fazer, que é prazerosa pra ela. Então, ela não vai ter falta de foco pra aprender a coreografia. Agora, o estudo, se é algo que ela não gosta de fazer, se é algo que ela tá fazendo por obrigação, ela vai perder o foco com muito mais facilidade. Por isso, independentemente do seu caso, independentemente dos questionamentos internos que surgirem no seu lindo cérebro, identifique o porquê da sua falta de foco, porque isso é realmente essencial para que você consiga resolver o problema. E bom, pode ser que na hora em que você identifica a razão da causa do teu foco, ou melhor, da tua falta de foco, depois que você percebe também em quais matérias normalmente vem esse problema, em quais situações costuma surgir esse problema, pode ser que você pense tomar alguma atitude muito precipitada, e eu já quero te alertar para que você não faça isso. Então a primeira coisa que a gente tende a fazer quando percebe a falta de foco e identifica a raiz dela, isso principalmente quem tem falta de foco quando o conteúdo é mais extenso, quando o conteúdo é mais difícil, a pessoa tenta meio que se obrigar a estudar loucamente aquele conteúdo, como se isso fosse realmente resolver o problema. Mas na verdade não vai, porque você vai perder o foco do mesmo jeito, e pode acontecer inclusive de você estar lá estudando aquele conteúdo e de tanto se forçar a aprender aquele conteúdo sem tentar lidar de verdade com a falta de foco, ou seja, só cuidando do sintoma e não da raiz do problema mesmo, você acaba não aprendendo aquele conteúdo. Você passa horas e horas e horas estudando, mas não aprende de verdade. Então, não tenta se obrigar a estudar loucamente, não pense que estudar muito é o que vai resolver esse problema, porque não vai. Inclusive, já falamos sobre isso por aqui também na jornada. O segundo problema, normalmente, é uma consequência do primeiro erro. Então, é muito comum que as pessoas que cometem o primeiro erro acabem também cometendo o segundo, mas existem alguns casos em que mesmo sem cometer o primeiro erro, as pessoas cometem o segundo erro. E qual é então esse segundo erro? É simplesmente ceder à falta de foco. Ou seja, a pessoa percebe que tem um problema, muitas vezes ela até vai, identifica a causa da falta de foco dela, só que ela acha que é algo tão difícil de resolver que ela simplesmente decide que não vai tratar esse problema. Ela vai conviver com a falta de foco. Ou então a pessoa identifica que ela tem falta de foco, vê qual a razão disso, só que ela pensa: ok, vou estudar muito mais para que eu consiga manter o foco. Vou me obrigar a ficar focada por 10 horas seguidas. Só que em algum momento a pessoa acaba caindo também nessa falta de foco novamente, afinal ela não tratou o problema, ela só encobriu ali aquele problema achando que estava lidando com ele, e em algum momento volta a falta de foco e ela pensa: desisto, já fiz tudo o que eu podia, o jeito é conviver com isso, quando na verdade não é bem assim. Então os dois casos são bem ruins, e justamente por saber que pode ser que você acabe derrapando no meio do caminho e caia diretamente na questão de ceder à falta de foco, ou querer estudar loucamente e também acabar cedendo à falta de foco, eu trouxe pra você aqui 5 atitudes que você precisa ter para que você consiga de uma vez por todas realmente se livrar desse problema. Bom, e a primeiríssima coisa que você vai fazer é tirar da sua cabeça o mito do foco instantâneo, sabe? Tem muitas pessoas que pensam que tem uma técnica mirabolante que elas vão fazer às 11 horas da noite, e aí meia-noite, como se ela fosse a Cinderela, ela estará completamente transformada. Então a pessoa pensa que hoje ela vai usar uma técnica e amanhã ela será 100% focada. Isso não vai acontecer, e é essencial que você tire isso da cabeça, porque se você acreditar nisso, você vai se frustrar com toda a certeza do mundo. Afinal de contas, é humanamente impossível você sair do zero foco pro 100% de foco da noite pro dia, sabe? Quando se trata do nosso aprendizado, de melhorias pra gente conseguir aprender melhor, com mais facilidade, pra evoluir nos estudos, as coisas são um processo. Então não vai ter uma única técnica mágica que você vai fazer hoje e amanhã você vai ser a pessoa mais focada que você conhece. São etapas que você vai ter que aplicar no teu dia a dia para que você consiga evoluir e passar do 0 pro 1%, pro 2%, pro 3%, até chegar ao 100%. Então a primeira coisa é você não achar que você vai sair do 0 pro 100% da noite pro dia, você não acreditar nessa de que vai ter um passe de mágica que vai fazer com que você vire uma pessoa focada. Inclusive isso tem muito a ver com a segunda coisa, que é você entender que as pessoas que são super focadas hoje não nasceram assim. Isso é, aquela sua amiga que é super focada
nos estudos, que consegue terminar o assunto que ela prometeu que ia estudar naquele dia, que consegue ter até uma rotina de estudos mais leve, porque ela é uma pessoa focada e não fica o tempo todo interrompendo a atividade para fazer algo aleatório, não nasceu sendo assim. Ela precisou também treinar para que ela tivesse foco. Ou muitas vezes no estudo ela tinha foco, mas em alguma outra área da vida, que hoje em dia ela também lida muito bem, ela já teve algum problema ali de falta de foco, sabe? Inclusive um bom exemplo é a gente perceber que tem várias pessoas na internet que mantêm uma rotina de atividade física super legal, a pessoa pratica vários esportes, a pessoa faz corrida, caminhada, super saudável. Só que nem sempre a pessoa foi assim. Muitas vezes ela já teve, em algum momento da vida, um momento de indisciplina, de falta de foco, que não conseguia ter essa constância. Mas o que a pessoa fez para que ela evoluísse e virasse referência? Ela corrigiu os erros e ela foi respeitando os limites dela até que ela conseguisse desenvolver o foco que ela tem hoje, sabe? Então a mesma coisa vai acontecer com você nos seus estudos. Entendendo que a pessoa que hoje você vê que é super focada, em algum momento já sofreu também com esse problema, você coloca na sua cabeça que tem etapas que você vai ter que fazer ali diariamente ou semanalmente, sabe? Ou seja, que vão ser parte do seu cotidiano e que já foram parte também do cotidiano de pessoas que hoje em dia são referências pra você. De pessoas em quem hoje você se identifica, se admira, sabe? Porque são pessoas que conseguem ter um nível de foco que você não tem ainda. Então a pessoa que é 100% focada hoje, em algum momento já foi 0% focada também. Inclusive eu tive um aluno na ETEC Power que o grande problema dele era justamente esse, a falta de foco. Ele era uma pessoa dedicada aos estudos, queria muito aprender, tinha aquela determinação, mas sofria com a falta de foco. E aí pequenas atividades do dia a dia que ele começou a implementar para que ele conseguisse também criar com mais facilidade o hábito de estudar com mais organização, fizeram com que ele conseguisse não só melhorar nesse aspecto, mas também ser aprovado 2 vezes no vestibulinho ETEC, tanto para o ensino médio, um curso técnico que ele queria, quanto depois para um outro curso técnico. Ou seja, melhorando o foco, você consegue melhorar em outros aspectos também e consegue realizar aquelas metas que você tem em relação ao estudo. E esses 2 primeiros passos, apesar de serem coisas muito mais voltadas para a tua mentalidade, são importantes também, sabe? Ou seja, você perceber que você não vai melhorar 100% em 24 horas e perceber também que aquelas pessoas em quem você se inspira atualmente também já foram pessoas que tiveram dificuldades e é ok ter dificuldades. E vamos ao nosso terceiro passo, que é uma coisa muito mais prática, que é você aprender a administrar o tempo que você tem no seu dia para que você consiga ter tempo para suas distrações. E é óbvio que na sua cabeça agora está passando algo mais ou menos assim. Mas Lilian, se eu já me distraio à toa no meio do meu estudo, por que eu vou ter que encontrar tempo para as minhas distrações? E vamos lá. O que acontece é que se você não determina na tua rotina qual vai ser o momento em que você vai ver aquele filme que você gosta, em que você vai passar 1 horinha ou 2 conversando com seus amigos, que você vai ver aquela série que você gosta, jogar videogame, fazer qualquer atividade que seja uma distração, que seja lazer pra você, o cérebro sempre vai tentar encaixar as distrações no meio de outras coisas. Ou seja, no momento em que você está estudando, ele vai sugerir ali, sabe, delicadamente, que você vá jogar videogame, que você vá assistir a uma série, que você veja novela, que você pare pra conversar ou simplesmente pare pra admirar o pôr do sol. Então é importante você administrar o teu tempo, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. E nas tuas 24 horas tem que caber as coisas importantes pra você. Tanto coisas importantes e úteis, quanto coisas importantes e não tão úteis assim, sabe? E é importante que você veja também se você tá colocando muito próximas ali várias atividades diferentes, sem ter uma pausa entre uma e outra. Por exemplo, a pessoa coloca que ela vai estudar história de tarde, e aí assim que ela termina de estudar história, ela nem para pra tomar uma água. Essa pessoa já vai emendar com física, e depois com matemática, depois fazer lição da escola, depois arrumar o quarto. E quando ela se dá conta, o dia dela foi tão corrido que o cérebro dela, em qualquer momento, vai querer encontrar uma brecha pra colocar qualquer distração, por mais boba que seja. Nem que seja apontar um lápis que nem estava com a ponta ruim, sabe? Você fica às vezes ali vários minutos apontando todos os lápis coloridos que você encontrar, sendo que você nem precisava daquilo. Por quê? Porque o seu cérebro tentou achar um refúgio, ele ficou meio cansado de tanta coisa. Então isso é muito comum com quem tem uma rotina muito mais corrida, muito mais puxada, tá? Então, administre melhor o seu tempo. Veja quais coisas são essenciais pra tua rotina, e aí determina quando você vai fazer cada coisa. Tenha meio que um planejamento da sua semana, digamos assim, sabe? E também determina quais são as coisas que não são essenciais, mas que quando você não faz, você se sente mal. Porque esse tipo de coisa é justamente o que acaba gerando muitas vezes a falta de foco e muitas vezes também acaba gerando procrastinação, que é um outro problemão. Aliás, outro ponto importante é que quando você administra melhor o teu tempo, você encontra tempo pra estudar. Muita gente me fala que não tem tempo pra estudar, e aí o único minutinho que a pessoa encontra é o minutinho em que vem a falta de foco. Só que às vezes você acha que não tem tempo porque a tua
rotina tá cheia de coisas que nem são tão importantes assim. Coisa que você faz só porque acha que tem que fazer ou porque nunca parou pra analisar que era algo que não dava muito resultado pra você, sabe? Só mais um ponto importante também antes de irmos pro passo número 4. Na hora em que você for organizar o tempo do teu dia, é legal que você otimize esse tempo. Ou seja, tem muitas coisas que a gente faz todos os dias, mas que poderiam ser feitas uma única vez na semana e assim você pouparia tempo do teu dia a dia, sabe? Então veja qual é a tarefa que você faz um pouquinho a cada dia, mas que você poderia passar um único dia da semana fazendo, dedicando uma horinha ou até menos pra fazer aquela tarefa, porque às vezes você faz diariamente uma coisa que não é necessária e isso dá a impressão de que você tem pouco tempo, o cérebro começa a fritar e pensa assim, poxa, eu não vou conseguir estudar isso aqui agora porque é pouco tempo e vai cair na falta de foco de novo, tá? Tempo devidamente administrado e otimizado? Ótimo! A gente vai então pro nosso passo número 4, que é você dividir o teu momento de estudos em blocos. Mas Li, se você sempre me fala pra focar na qualidade e não na quantidade de tempo que eu estudo, como é que eu vou dividir meus estudos em blocos? Calma, respira, não pira. Tem muita gente que pensa que pra dividir o estudo em bloco, você só pode fazer isso determinando quantos minutos você vai fazer cada tarefa. Porém, a grande verdade é que não. Você não precisa determinar quanto tempo exato você vai levar pra fazer um resumo, pra ver aquela aula, pra resolver questões e assim por diante. Até porque você não consegue controlar quanto tempo o teu cérebro vai levar pra cada tarefa, concorda? Inclusive, se você coloca um cronômetro e coloca na sua mente que você vai ter que aprender aquele conteúdo em meia hora e depois pausar por 5 minutos, se você levar um pouco mais que meia hora pra aprender aquele conteúdo, você vai ficar assim meio frustrado porque não conseguiu cumprir aquela expectativa. Então quando eu falo de dividir em blocos, é dividir a tua tarefa do dia, o teu estudo do dia em blocos. Por exemplo, se você tem que fazer a sondagem, virar aula, fazer anotações, resumo, depois questões, divide. Primeiro a sondagem, a aula com anotações. Depois que fez essa etapa, você vai parar por 5 minutinhos, tomar uma água, ir ao banheiro, respirar fundo, volta pra fazer o teu resumo. Depois disso, pausa mais um pouquinho, volta pra fazer outra parte do teu estudo, entende? Ou então, se você tem uma lista com 60 questões pra resolver, não tente resolver as 60 de uma vez. Resolva primeiro 15 questões, daí faça uma pausa, tome uma água, coma alguma coisa, depois mais 15, depois outra pausinha curta, 15, outra pausinha curta, e aí mais 15 questões e você encerra aquele ciclo de estudos, entende? Quando você cria pausas estratégicas, você evita que o teu cérebro crie pausas no momento que ele quer parar, porque é isso que faz a pessoa perder o foco. Como você fica ali estudando por muito tempo, o cérebro entende como uma sobrecarga, e aí na hora que ele bem entende, ele fala, chega, vamos distrair agora. Então quando você cria as pausas, você impede que isso aconteça, porque o cérebro já sabe que vai ter uma pausa, então ele fica mais controlado, digamos assim, sabe? E você pode dividir esses blocos como você bem entender, então não precisa demarcar ali um tempo. Você pode dividir de uma atividade para outra, ou quando for uma aula muito extensa, você pode ver metade daquela aula, faça uma pausa nem que seja de 3 minutos, depois volta para outra metade. É como se aquela pausa fosse um momento de respiro para tua mente, para que ela não fique muito sobrecarregada com os estudos. Mas também não dá para preencher aquela pausa com alguma atividade que vai tirar você 100% do foco do teu estudo, sabe? Então dá pra fazer a pausa e começar a mexer no seu Instagram e ver vários vídeos e perder a noção do tempo. Determina aquela pausa pra fazer alguma coisa, simplesmente pra você descansar um pouco tua mente e depois voltar ao teu estudo. E aí depois que você estudou todo aquele conteúdo entre pausas que você fez, aí sim você se dá uma recompensa pra que o cérebro entenda que o esforço valeu a pena. E chegamos ao passo número 5, que é você criar o seu diário de distrações. Mas antes de explicar o porquê de fazer isso, vale a pena lembrar que no dia 6 de outubro a gente vai ter um super aulão pra você aprender a revolucionar os seus estudos ainda esse ano e conseguir ser uma pessoa acima da média. Então, se você não se inscreveu nesse aulão ainda, aproveita porque ele vai ser gratuito, online e ao vivo. Inscreva-se no link que tem logo na descrição aqui desse vídeo, ok? Mas agora vamos voltar então ao passo número 5, que é o diário de distrações. Inclusive, quem faz parte da Estudante Smart já sabe o que é isso, porque na plataforma Estudante Smart eu explico em detalhes como é que funciona e como é que dá pra fazer. Mas basicamente o diário de distrações é uma ferramenta para que você consiga mapear as suas distrações, para que você consiga identificar o que é que faz com que você perca o foco, o que te distrai na hora do teu estudo, para que assim você consiga cortar o mal pela raiz, sabe? Porque enquanto você não consegue identificar suas distrações, enquanto você não sabe o que é que tira tanto tua atenção, pode ser que ela esteja sempre bem do seu
ladinho, sempre tirando o seu foco, e você nunca consegue recuperar o foco perdido simplesmente porque não sabe que aquela coisinha que parece tão inofensiva é a grande causa desse problema. Então fazer um diário de distrações também é uma coisa muito útil e que ajuda muito na hora de você aprender a controlar a falta de foco e pouco a pouco se livrar dela, porque assim você consegue eliminar da sua rotina, do seu dia a dia, da tua mesa de estudos, enfim, aquelas coisas que te distraem, que tiram você do seu eixo, sabe? Então esse quinto passo também é algo muito importante, porque realmente acaba facilitando para você. Quando você tira as distrações que atrapalham o teu estudo, automaticamente, primeiro, você consegue identificar o que pode ser uma recompensa para você depois do teu estudo, e segundo, você evita que ela surja no meio do teu estudo. Com esses 5 passos devidamente aprendidos, é hora de você colocar em prática, afinal não adianta apenas saber quais são eles e não colocar em prática na tua rotina. Então eu recomendo fortemente que você aplique esses 5 passos na tua rotina, mas escolha um para você já aplicar hoje, sabe? Então é sempre bom você começar por algum lugar, né? Começar por um passo e escolha aquele que tem mais sentido para sua rotina atualmente, porque se você deixar para começar na próxima semana, no próximo mês, você vai acabar procrastinando. Como eu falei, a procrastinação é um outro problema também, e que ela é meio parente da falta de foco, sabe? Apesar de não serem as mesmas coisas, elas caminham praticamente juntas. Então, escolha um desses 5 passos para colocar em prática já hoje, porque assim, no comecinho da próxima semana, você já vai ter eliminado aí alguma atitude ruim e já vai conseguir colocar os outros passos em prática também, para evoluir cada vez mais nos seus estudos. Se você gostou desse vídeo, se você é aquela pessoa que sofria com a falta de foco e agora está determinada a se livrar desse problema, clica no gostei para eu saber que foi um assunto interessante para você e para que eu traga mais vídeos assim para ajudar você nos seus estudos. Além disso, não esqueça de participar do nosso aulão ao vivo que vai acontecer. Inscreva-se também aqui no canal para você nunca perder nenhum dos vídeos e, claro, me acompanha no meu Instagram, porque lá é tudo em tempo real. Meu Instagram é Lilian Cruz Oficial, com 2 L's no meio, do jeitinho que vai passar por aqui, para que você consiga me acompanhar nos stories, no feed, participe dos quizzes que eu faço toda semana no Instagram, mande suas dúvidas na caixinha de perguntas, enfim. Então me acompanha no Instagram também. Super abraço, espero muito ter ajudado você, bons estudos e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau!